Olá, seja muito bem-vindo ao FIFA Nerd Sports. Vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol, Copa do Mundo, isso mesmo. Aqui vocês do canal já estão acostumados, nós falamos sempre de futebol, da Copa do Mundo. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho já da Copa do Mundo, falando um pouquinho sobre a Copa do Mundo de 2016, que está logo aí, que será sediada em 3 países, né? Canadá, México e Estados Unidos. Ou seja, essa é uma Copa emocionante, histórica, 48 seleções, 3 países sede pela primeira vez, uma paixão bastante renovada, então é um vídeo que vale muito a pena você então acompanhar conosco aqui, que nós vamos explorar ponto a ponto aí. Já colocamos na tela para vocês aí, além dos países sedes, né, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos e México, teremos já Argentina, Irã, Japão e Nova Zelândia já estão classificados para a Copa do Mundo. Veja então aí que é uma Copa que já está se formando com seleções com tradições dentro da competição. Falando um pouquinho da competição, a partida de abertura da Copa está programada para o dia 11 de junho no estádio Azteca, na cidade do México, estádio conhecidíssimo do futebol mundial. A partida entre o México, que vai abrir a Copa do Mundo, vamos esperar o sorteio. Já a final será dia 9 de julho no MetLife Stadium, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Mas uma informação interessante é que o tradicional estádio Azteca, que será palco de abertura da Copa do Mundo, passará a se chamar Estádio Banorte, em referência ao Banco Mexicano, que é um dos patrocinadores da competição. Além da partida inicial do torneio, outros 5 jogos serão realizados no Estádio Banorte ou Estádio Azteca, para quem preferir, na cidade do México. Então, nós, mais uma vez mostrando para vocês aí que os anfitriões da Copa já estão classificados. O Canadá vai para a sua segunda Copa consecutiva, né? Quer dizer, pela primeira vez jogando 2 Copas consecutivas. Estados Unidos tem um projeto para tentar ganhar a Copa do Mundo nas próximas temporadas, né? Fez uma competição até interessante no Catar, foi eliminado na oitava de final, né? Será a 12ª Copa deles e a segunda em casa, que foi vencida pelo Brasil. A equipe recebeu o torneio em 94, né? 1930 a equipe chegou numa semifinal, é a sua melhor colocação, e os Estados Unidos busca tentar superar isso. E o México, né, vai sediar a sua terceira Copa do Mundo, recorde da competição. Então, falando um pouquinho aí sobre o formato, aí tá a foto da Argentina, atual campeã do mundo, né? Teremos 48 participantes a partir dessa edição. Estados Unidos, Canadá e México, como citamos aqui, será o trio de países, né? O sistema de disputa será semelhante às últimas edições, mas com uma fase a mais de mata-mata. Você começa 48, teremos 12 grupos, 2 melhores de cada grupo avançam, aí tem mata-mata, aí vai indo. Isso, o número de jogos aumenta, né, de 64 para 104 jogos, ou seja, então o faturamento vai ser maior. Em vez de 30, 38 dias, com a Copa do Mundo aí, a cobertura, então o aumento de seleções participantes é interessante. Então vamos ter Estados Unidos 3 e também no Canadá. Será que o europeu vence a competição na América? Pergunta interessante, né? Então estamos vendo aí que o México, os Estados Unidos, né, já cediam a Copa antigamente. Brasil e Argentina foram as seleções que se classificaram campeãs nessa competição. Nesse formato novo, a Europa terá 16 seleções, a África com 9 seleções, a Ásia com 8, as Sul-Americanas com 6 seleções, a CONCACAF, que é a América do Norte, com 6 seleções, né, incluindo as 3 anfitriãs, então serão 9. A Oceania vão estar ali com uma seleção e 2 seleções vão pela repescagem, então é uma Copa bem interessante. Vamos falar um pouquinho da seleção mexicana nesse vídeo. A seleção mexicana que está cada vez mais aí no ranking da FIFA bem pontuada, 17ª colocada, tem no Transfer Market um posicionamento de um time bem valioso também, quase 200 milhões de euros vale a seleção mexicana. O México tem aí, participou da CONCACAF, tem alguns troféus, e o destaque da seleção mexicana é, sem dúvida, nós vamos comentar bem de maneira bastante ampliada, é que o México para essa Copa resgata Javier Aguirre como seu treinador de seleção principal, e agora, recentemente, um convite aceito pelo Rafa Marques, que deixa lá a Macia e vem trabalhar como auxiliar técnico na seleção mexicana. Interessante essa dupla. Falando sobre Javier Aguirre, podemos ver então o currículo dele. Ele foi técnico de várias equipes do México, né? O Atlântico, Pachuca, foi técnico da seleção mexicana em 2001, passa por Sassuolo, Atlético de Madrid, volta à seleção mexicana, Zaragoza, Espanhol, seleção do Japão, Al Rada da Egito, Langanês, Monterrey, Mallorca e México novamente. Ou seja, um técnico que tem já pela sua terceira vez dirigindo a seleção mexicana. E a seleção mexicana, então, que seu técnico principal, que é o Javier Aguirre, então tem aí já comemorando uma conquista bem interessante e recente que nós vamos falar, que é a CONCACAF Nations League vencida por eles, né?
Um pouco da equipe técnica, né, comissão técnica aí. Além dele, tem o Tony Armour, que é o auxiliar técnico oficial que veio junto com ele, o Rafa Marques, que também está junto com ele, o Ituarte, que é o técnico de goleiros, e também tem ali o Duílio Davino, diretor esportivo, e estamos acompanhando bastante, vendo aí então que o México tem uma comissão técnica bem interessante aí para essa competição de Copa do Mundo. Profissionais experientes, profissionais que estão dispostos a fazer um trabalho muito rico e bem legal na equipe do México. Então tá aí a comissão técnica também, que tem o Paul Laurent como instrutor fitness da equipe. Falando um pouquinho da seleção dos jogadores, então nós temos aí, né, jogadores importantes como Malangon, Raul Rangel, Carlos Moreno goleiro, Rodrigo Escas na defesa, Raul Reis, César Montes, Ramon Juárez, Vasquez, Angulo, Galhardo, Edson Alvarez que é o capitão, o Chaves, o Eric, Romo, o Pineda, o Rodrigues, também tem o outro Álvares, Efraim, o Alvarado, o Jiménez, Julio Quinones, Santiago Jiménez, Alex Veiga e César Huerta, que faz parte do elenco principal. Os jogadores estão sendo mais convocados e provavelmente boa parte desse grupo vai estar na próxima Copa do Mundo, porque é o grupo que conseguiu conquistar aí a Nations League pelo México, e também destaque aí para a dupla da comissão técnica. Um pouquinho do retrospecto do México até aqui. O México fez jogos muitos amistosos, né? Mas a equipe empatou com o Equador ano passado, 0x0, venceu bem a Nova Zelândia, que vai estar na Copa por 3x0, 0x0 com o Canadá, 2x0 sobre os Estados Unidos, também um jogo bem interessante, tudo isso no ano passado, né? Esse ano a equipe enfrentou Honduras e perdeu lá, na Honduras, por 2x0, depois devolveu uma goleada de 4x0 em casa sobre a Honduras, isso já pela CONCACAF Nations League, um amistoso com o nosso Internacional de Porto Alegre, onde a equipe venceu por 2x0, né? Um amistoso com o River Plate, onde a equipe perdeu de 2x0, depois a equipe passou também pelo Canadá, então é uma equipe que vem jogando algumas partidas aí, vem variando entre vitórias e derrotas, mas é um time bem competitivo. O México venceu o Panamá com o pênalti de Jiménez no final, a conquista do seu primeiro título da Liga das Nações. Aí tá Raul Jiménez, que é um jogador importantíssimo da equipe, jogador do Fulham, que joga a Premier League. Ele é um atacante muito importante aí, com alguns títulos na sua carreira, né? Um jogador mexicano, que joga a camisa número 9 do seleção mexicana, né? A 7 do Fulham, é um jogador muito importante, inclusive ganhando prêmios aí como jogador da seleção mexicana. E também destaque interessante para Luiz Malangon, um goleiro também que vem se destacando bastante na equipe. Um pouquinho de esquema tático aí, então a equipe joga com o Malangon no gol, né? A linha de 4 na defesa, que normalmente é o Reis, o Montes, o Vasquez e o Galhardo, jogadores todos mais jovens, né? No meio campo tem um quadrado ali, tem o Alvarado, o Alvarez, o Romo e o Huerta, que faz um quadrado bem interessante, isso é o base do time da final. E o ataque dos Jiménez, né? Que inclusive acabou saindo lesionado, mas deve ser na Copa tudo correndo bem. Essa dupla de ataque deve confundir os adversários e fazer um desempenho muito importante para a seleção mexicana. Destaque aí da equipe que ganhou a Copa das Nações, aí tá uma foto interessante. Então o México vai para uma Copa do Mundo com muita confiança aí por uma conquista recente importante. Falando um pouquinho do seu capitão, seleção mexicana, o Edson Alvarez é um jogador que joga no West Ham da Inglaterra, também tem alguns títulos importantes na sua carreira, né? Ele é o zagueiro na equipe, é o capitão, tem muita liderança no seu perfil de jogo. Ele cobra muito o jogo todo, ele arruma posicionamento. A chegada do Rafa Marques fez também com que o jogador pudesse crescer bastante também, porque ele tem ali um ídolo da equipe que usou essa mesma camisa número 4, fazendo parte da comissão técnica orientando ele, e é um jogador que vem crescendo muito na seleção mexicana. E não é por nada, assim, por menos que ele é o capitão da equipe, uma liderança muito bem exercida dentro de campo. Então, falamos um pouquinho da seleção mexicana. É uma seleção mexicana que vem para uma Copa do Mundo, como nós falamos, com bastante confiança. É uma seleção que tende realmente a se destacar bastante. A nova geração mexicana tem jogadores importantes, o Julian Quinones, que atua na Arábia Saudita, né, tem 15 gols recentemente, Santiago Jiménez, César Huerta, Henry Martins e outros jovens talentos estão sendo preparados para brilhar então nessa Copa 2016. Ok? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falamos aqui um pouquinho do México, vou trazer outros vídeos falando das outras seleções também. É o FIFA Nerd Sports rumo à Copa 2016. Pedindo para que vocês então assinem o canal, continuem com a gente, pois nós vamos cada vez mais falar muito, mas muito mesmo, sobre Copa do Mundo aqui no canal, ok? Então mais uma vez, muito obrigado e até a próxima! Assine o canal.